Silvio, boa tarde. Semana de jogo, o time se manteve mais uma rodada no G4, aí são 12 de 15 até aqui na Série B, né? E você tem um novo companheiro de zaga, sexta zaga diferente nessa Série B. Queria que você, no ano, perdão. Queria que você comentasse com relação a isso, a expectativa para o jogo e também sobre essa mudança novamente na zaga. Então, a expectativa é boa, o momento do clube é bom, é a melhor Série B que o clube tem vivido, né? Desses últimos 4 anos. O fator mando de casa nos dá confiança também para enfrentar essa partida de sexta. A equipe tem vindo bem, tem se portado bem. E quanto à questão de jogar com o Diogo, vai ser uma novidade. A gente treina junto já há uns 2, 3 meses. É um jogador que desde quando chegou a gente já percebeu que tinha um valor especial e que iria ser útil, né? E comprovou isso na estreia dele. Então, eu acredito que vai ser algo tranquilo de se realizar esse jogo com ele como parceiro, porque ele vem com essa confiança da estreia, que foi muito boa contra o Paraná. É muito bom estrear da forma que ele estreou. E ele vem treinando, né, respeitando os companheiros, é um atleta que é agregador. Eu espero que na sexta-feira a gente possa sair bem e fazer um bom jogo, se for realmente nós dois os requisitados a jogar. E o time pode perder o Marcondes aí por um bom tempo, justamente por uma lesão no joelho, né? Ainda não foi confirmado de forma oficial pelo clube, mas deve ficar pelo menos aí 60 dias pela lesão no menisco. Como é que você enxerga essa possibilidade de retorno? Se você já se imagina também nessa sexta-feira fazendo um bom jogo e também podendo voltar ao lado do Augusto, quem sabe, na zaga titular? Então, a gente nunca quer voltar a jogar numa situação como essa, né? Numa lesão de companheiro. Ainda mais eu, que sei o que é realmente sofrer com lesão. O Marcondes vinha num momento bom e eu vinha respeitando isso como companheiro, né, e parceiro de muitos anos. É algo que foi tratado de uma forma muito tranquila entre mim e o professor, né, de que o momento dele deveria ser respeitado, porque foi um jogador que por muitos anos já me respeitou no clube quando eu estava jogando. E um jogador que vinha vivendo um momento especial, né, que teve a confiança de um treinador, né, nesse momento, nesse ano, que deu a ele uma condição de ter sequência, e ele pôde mostrar o valor dele depois de tantos anos trabalhando no clube, de uma forma tão guerreira, né, e dedicada, que é a personalidade do Marcondes. Então a gente fica triste porque eu estava trabalhando na minha mente com a condição de criar a oportunidade, né, e de me preparar para ela, acreditando que ela pudesse vir numa questão de suspensão e etc., né? Mas nunca numa questão de lesão. Mas se veio assim, eu acredito que o que eu devo fazer é continuar me preparando e aproveitar o momento novamente para readquirir sequência, já que eu fiquei 2 meses parado e quando eu tive a condição de jogar e ter a sequência do segundo jogo, eu fui interrompido pela questão da suspensão. Mas vai ser uma coisa que vai ser tratada por mim de uma forma muito tranquila, até porque vestir a camisa do Londrina para mim hoje continua sendo algo especial, mas é algo tranquilo, porque eu me dou bem com a camisa e sempre foi assim, e eu acho que não vai ser diferente. Ô Silvio, a gente tem percebido o momento da competição onde os jogos fora de casa têm sido muito difíceis e até equipes que estão na parte de baixo têm conseguido ganhar mesmo quando enfrentam rivais que estão na parte de cima. Aconteceu com o Londrina, aconteceu com o Sport, enfim, tem acontecido. Por isso os jogos em casa passam a ser ainda mais importantes, conquistar os resultados em razão dessas dificuldades que todo mundo tem enfrentado fora de casa? Sim, o mando de casa ele vai ser sempre fator de maior positividade dentro da competição. A gente tem que fazer valer, nós não podemos ceder pontos para o adversário. A equipe tem feito isso. Uma das virtudes da equipe é que a equipe tem vencido bastante, né? Não tem empatado muito, né? E isso é muito bom. E a gente pretende continuar nessa pegada de vitórias dentro do nosso mando e, é claro, melhorar o nosso desempenho fora, que vinha sendo bom, mas depois da parada deu uma caída, por questão de detalhes, escapou pontos das nossas mãos em finais de partida, né, que foi a questão contra o Oeste e agora contra o América também. Mas são coisas a ser trabalhadas, porque a equipe é uma equipe que já demonstrou que é uma equipe forte, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Mas isso que você falou realmente tem acontecido. A tabela em si não diz o que vai ser o jogo, porque as equipes hoje que estão
enquadrada na zona de baixo, são equipes de potencial grande que a gente sabe que em algum momento vai se recuperar na competição e vai dar trabalho a qualquer equipe que enfrentar. Então a gente tem que estar ciente de tudo isso. Uma outra questão, Silvio, a gente olha para a tabela e a gente tem ali o Londrina, tem o Botafogo com o mesmo número de pontos e depois 5 times com 23 pontos, mostrando a igualdade do campeonato. É um momento de erro mínimo, porque daqui a pouco um tropeço ou até mesmo uma derrota, você está no G4, você pode perder 3, 4 posições. Concordo com você. A gente sabia que depois dessa parada aí as coisas iriam ganhar uma equilibrada maior dentro da competição, porque as equipes se reestruturaram, quem estava mal, né, conseguiram voltar para a competição. Um exemplo mesmo é a equipe do Cuiabá que eu estava analisando, né, de manhã, uma equipe que não perdeu depois da parada, uma equipe que estava 6 jogos antes da parada sem vencer, 4 derrotas e 2 empates, e agora estão com as 5 vitórias e 2 empates. Equipes que se reestruturaram, se reorganizaram para encontrar seu espaço durante a competição de novo. Não acredito que vai ser a competição em que vai ficar aberta até o final. Acho que todas as vagas. Eu não dou ninguém por garantido, porque a competição está se desenhando dessa forma e eu acho que aí 8 a 10 equipes vai brigar até o final por essas 4 vagas. Silvio, até mais ou menos nessa mesma linha, o Londrina veio da vitória do Paraná, depois empatou, perdeu, de repente algumas pessoas já começam a cobrar, porque agora que fase é essa que o Londrina está entrando? Só que, como você disse desde o começo, é a melhor Série B, a melhor atuação do Londrina na Série B até agora. Eu queria que você avaliasse isso e que avaliasse esse caminho que o Londrina percorreu até agora e a expectativa aí de uma reabilitação. Então, a gente sabe que a torcida é movida por emoção e a forma como a gente acabou desperdiçando alguns pontos faz com que as cobranças venham mesmo, porque nós estaríamos numa condição ainda melhor do que já estamos, né? E a gente também ficou chateado pelo fato de desperdiçar um ponto lá contra o Oeste e um ponto contra o América Mineiro, até um jogo numa condição até mesmo de vencer, né? Que acabou escapando das nossas mãos. Fica todo mundo frustrado por causa que era uma partida que as 2 partidas estavam se desenhando para que a gente pontuasse e a gente acabou saindo derrotado. Mas a gente tem que entender que os jogos fora de casa é para pontuar. Se você consegue pontuar, então, como a gente venceu alguns, a gente acaba criando alguma gordura, né? É difícil você predominar durante toda a competição. Vai haver oscilação de todas as equipes, né? A gente viu que o Bragantino vinha bem, perdeu para o Paraná, empatou com o Botafogo, né? O próprio Bragantino, que é uma equipe que tem mostrado também uma regularidade grande dentro da competição. E outras equipes também têm oscilado na questão de resultados. O Sport, que é uma equipe que é dada como também uma favorita a buscar o acesso, tem oscilado. O próprio Cuiabá oscilou, que foi uma equipe que fez grande investimento financeiro. Então, nós hoje estamos passando por um processo de oscilação, uma pequena oscilação, que não deve ser dada como crise, né, ou como algo tão negativo, porque a equipe dentro de casa tem se mostrado muito forte, né, tem sempre conquistado os 3 pontos que tem disputado. E fora de casa conquistou pontos que têm sido suficientes para nos manter no G4. Então a gente tem que entender que a equipe tem feito a melhor campanha até aqui dos últimos anos. Isso é mérito do treinador, mérito do elenco que vem assimilando uma forma de jogar desde o início do ano. E nós não temos motivo para ficar tão preocupado como a gente ouve às vezes, né, de fora. E temos nos blindado na questão de saber qual que é o nosso objetivo e continuar focado e mentalizando ele, para que nada nos impeça de alcançar ele ao final do campeonato. Eu acho que o Breno tem feito bons jogos. A questão é que a gente sabe como que é futebol. Até desculpa discordar, mas eu acho que eu tenho esse direito, né? Acho que o Breno fez bons jogos. A questão é que quando você tem que substituir um jogador que vinha sendo um jogador totalmente efetivo, você vai sofrer com isso. E quando os resultados não te ajudam, acabam olhando mais para você. E às vezes o resultado acaba sendo destacado a um e a outro, né? Isso não é só aqui no Londrina, é em qualquer lugar. O Breno chegou com a responsabilidade de, como você falou, de assumir a posição do líder de assistência, que vinha jogando muito bem, chamando a atenção numa dobradinha com o Anderson Oliveira, que é coisa que é trabalhada há mais de anos com o próprio professor alemão. E quanto à volta dele, a gente sabe que é muito positivo para nós. A gente sabe que aí ele ficou um mês, né? 1 mês, 2 meses aí sem jogar. Né? Não sei se vai sofrer com a questão da falta de ritmo de novo, porque o atleta, independente se terminou bem, ele precisa ter sequência novamente, mas volta com a confiança, né, de saber que deixou uma porta aberta e fez um bom trabalho.
e nós não temos dúvida de que ele vai se sair bem novamente. Silvio, especificamente no jogo de sexta-feira, qual a dificuldade que vocês estão esperando do Criciúma, um time que até então, com empate ontem, estava na zona do rebaixamento, venceu o Sport, saiu da zona, mas está muito próximo ali. Qual que é a dificuldade que você espera? A dificuldade de todo jogo Série B, não tem jogo fácil. É jogo que tem mudança o tempo todo, né, de predominância de uma equipe para outra nos 90 minutos. O Criciúma tem um bom elenco, está passando por uma situação igual a do ano passado, que começaram, né, com muita dificuldade, mas é uma equipe que costuma se reestruturar durante a competição. Teve mudança de treinador, que motiva jogador, que não tinha oportunidade e agora passa a ter. Então a gente tem sempre falado que a gente não deve entrar para campo olhando para a tabela, e sim para os nossos objetivos maiores, porque se a gente olhar para a questão de colocação na tabela, às vezes a gente acaba, né, menosprezando o adversário ou entrando com menos atenção que o adversário merece, nós. Então a gente vai olhar para a tradição do Criciúma, é um adversário que merece o nosso respeito, e nós vamos encarar como um grande jogo, até porque eles vêm de um resultado muito positivo contra uma equipe de tradição que é o Sport. Se você me permite mais uma pergunta, o time do Londrina, nesta temporada, quando enfrentou times que têm um centroavante de ofício, sempre teve muita dificuldade na marcação. E o time, nessa sexta, enfrenta o Criciúma, que tem o Léo Gamalho, que sempre dá muita dificuldade. Tanto que nos últimos jogos que o Londrina teve contra centroavantes, teve muita dificuldade. O Júnior Viçosa, o Roger, o Hernani Brocador. O que muda na marcação sua e do Diogo para ter uma atenção especial? Na verdade, não é só minha e do Diogo, é uma questão de organização de setor. Para que esses caras façam diferença, a gente precisa neutralizar o lado dos campos, porque a gente sabe que é o que tem decidido muitas das partidas. É assim para nós, tem sido para o adversário também. Muitos dos nossos gols têm saído dos pés do Anderson, do pé do Luigi. E é assim que hoje o futebol tem se demonstrado dentro do Brasil. Os extremos têm feito muita diferença. É claro que são jogadores de renome, que têm como capacidade de finalizar com apenas um toque, né, e que a gente tem que ter o máximo de atenção possível, de conseguir neutralizar quando os jogadores estão sendo exigidos. Mas é um comportamento não só de dupla de zaga, é um comportamento de dupla de laterais, de proteção de volante para defesa. É um conjunto total. Até a bola chegar no centroavante, existe um processo maior do que simplesmente a questão de uma finalização. Mas é claro que o Léo Gamalho, ele merece a nossa atenção, até por causa da carreira que tem e o prestígio que tem no futebol brasileiro. E nós vamos trabalhar para poder neutralizá-lo.